Você sabia que existem alguns filmes de terror que coisas estranhas aconteceram por trás das câmeras desses filmes? Nós selecionamos alguns desses filmes e vamos mostrar para você os acontecimentos que ocorreram neles. Então, se não é inscrito, se inscreva no canal e deixe seu like no vídeo. Vamos saber que acontecimentos foram esses. O primeiro filme é O Bebê de Rosemary, de 1968. Quando Mia Farrow, a protagonista do filme, teria dito que Sidney Blackmer teria afirmado que não seria nada de bom esse negócio de culto satânico que existe no contexto do filme. E ele teria dito isso para todos os membros que trabalhavam na equipe daquele filme. Como se aquilo tudo fosse um aviso para o que viria a acontecer. É claro que muita gente acabou não dando atenção para as palavras de Sidney, que seria apenas uma teoria da conspiração. Poderia mesmo o filme estar amaldiçoado? Somente William Castle teria se convencido que o filme realmente era amaldiçoado. E após as gravações o ator foi internado. Tudo isso por conta de cálculos bilares, na qual ele precisou se submeter a uma cirurgia para a remoção desses cálculos. E como se não bastasse, o compositor da música do filme, Krzysztof Komeda, sofreu uma queda acidental, na qual lhe deixou em coma e o levou à morte. Ah, e também tem o caso do ator Sharon Tate, que foi brutalmente assassinado nas mãos da família Manson. Sinistro, não? No ano de 1986, tivemos o filme Comboio do Terror. O filme tem um tema um pouco mais de ficção. Um cometa estava se aproximando da Terra e esse cometa faria com que máquinas ganhavam vida. Porém, alguns acontecimentos fariam com que membros da equipe do filme viessem a acreditarem que a ficção estava passando para a realidade, já que no set de gravação do filme, vários acidentes foram registrados, principalmente por dublês e por membros da equipe técnica do filme. E a maioria deles afirmaram terem visto a morte de perto, e não somente uma vez, várias vezes. E para piorar, um furacão acabou atingindo o set de gravação, enquanto eles gravavam. Ou seja, algo estranho estava acontecendo realmente naquele filme. Mesmo assim, eles conseguiram concluírem as gravações do filme. E por sorte, escaparam de diversos acidentes que poderiam terem levado à morte de alguém. Então podemos dizer que um filme que tinha um contexto de ficção acabou tendo um contexto geral de terror, já que a maioria dos acontecimentos que ocorreram nele não foram, digamos, agradáveis para a equipe do filme, não é verdade? Esse filme se chama Hotel da Morte, de 2011. A história do filme se passa por um hotel onde diversas atividades paranormais ocorrem nele. Acontecimentos bizarros foram presenciados e aqueles que participaram das gravações, que eram céticos sobre acontecimentos paranormais, começaram a acreditarem. Inclusive o diretor T. West, que falou sobre os eventos que ocorreram durante as gravações do filme. E ele disse com essas palavras, abrem aspas, "Bem, eu sou cético, então eu realmente não acredito nisso. Mas definitivamente vi portas se fechando sozinhas. Também vi uma TV ligar e desligar sozinha. Inclusive, as luzes sempre queimavam no meu quarto. E todos da equipe tinham sonhos vividos todas as noites. O que é realmente estranho." Fecham aspas. Logo após, ele foi questionado se os eventos continuaram ao longo das filmagens. E ele respondeu dessa forma. Abrem aspas. "Os sonhos voltaram no primeiro dia em que voltei ao hotel. A vibe estava lá. Sarah Paxton, uma das atrizes,
acordava no meio da noite pensando que alguém estava no quarto dela. Fecham aspas. O que falar sobre isso, né? Esse filme se chama No Limite da Realidade e uma fatalidade ocorreu durante as gravações, onde 3 dos atores perderam suas vidas. Foi o ator Vic Morrow e os atores mirins René Chen e Mika Lee. Eles morreram em um acidente de helicóptero. As investigações se fizeram em cima do diretor, que acabou sofrendo acusações por culpa dessas mortes. E algo mais impressionante de tudo foi que Morrow teria previsto sua morte no filme durante as gravações. E ele acabou subindo o valor de seu seguro para o filme, pois ele teria sonhado que ele morreria em um acidente de helicóptero, como realmente aconteceu na vida real. Existe uma série em que esse filme foi criado e se chama Além da Imaginação, o que classificaria bem a história sobre o contexto macabro desse filme. Seria somente imaginação tudo isso? Ou os relatos sobre as mortes que ocorreram são verdadeiros? Inclusive essa possível premonição que Vic Morrow teve sobre sua morte? Realmente tudo isso fica além da imaginação, não é? E como não falar do filme Invocação do Mal, de 2013, onde o ator Patrick Wilson acabou relatando os acontecimentos paranormais que ocorreram no set de gravação do filme, onde, em uma entrevista que começou com um tom leve e seguro, ficaria com um tom um pouco mais sombrio, com a seriedade e os relatos de Wilson. Segundo ele, a atriz Joye King, durante as gravações, apareceu com marcas estranhas no corpo. E aquelas lesões não haviam causas, apareceram do nada. Segundo Wilson também, as crianças do filme faziam cenas arriscadas e mesmo assim elas não se machucavam. Porém, Joey não havia feito quaisquer cenas na qual ela poderia ter se machucado para aqueles hematomas terem aparecido. A equipe teria acompanhado aqueles hematomas no corpo de Joey de perto, pois eles demoraram para desaparecerem. No final tudo ficou bem, mas esse teria sido um acontecimento pra lá de estranho que teria ocorrido no set de gravação do Invocação do Mal, já que o ator teria relatado com uma seriedade e com um olhar de assustado na entrevista. As Senhoras de Salem é um filme de 2012. A história do filme se faz quando uma DJ é atraída para um convém que tinha como intuito adorar Satã. Há quem diga que, em uma filmagem que foi feita em um hospital, um alarme que ficava em um andar desocupado daquele hospital começou a tocar sem parar. O local estava vazio, não havia ninguém naquele andar. E mesmo assim, o alarme começou a tocar, o que levou a equipe a acreditar que fossem espíritos e que não estavam gostando da presença deles ali. E tudo isso foi relatado por Jennifer Spence, uma das atrizes do filme. Em um trecho da entrevista, Jennifer relataria o seguinte, abrem aspas, estávamos no segundo andar de um grande edifício e ela veio voando no corredor no final do dia. Uma outra atriz do filme, branca como um fantasma, e disse que tinha visto algo e que não voltaria para pegar a bolsa a não ser que eu fosse com ela. Isso me assustou muito. E também quando estávamos filmando no hospital Linda Vista em Los Angeles, foi assustador. Tinha certeza que havia algo lá. Nunca gostei de lá. No terceiro andar, a campainha de um dos quartos tocava sem parar, mesmo sem ninguém estando lá. Fecham aspas. Outro filme de 2012 é Possessão, onde Geoffrey Morgan, que interpreta o pai da menina que carregava algo de ruim no filme, contou diversas histórias estranhas em várias entrevistas que acabou dando. E esses relatos eram confirmados por outros membros da equipe do filme. Um dos acontecimentos mais impressionantes
ocorreu em um local onde eram guardados os adereços do filme, pois um incêndio começou a tomar conta desse local. Um incêndio sem causa aparente? Morgan chegou a comentar em uma entrevista que as investigações não apontavam nada que confirmaria que aquele incêndio foi criminoso, e Morgan ainda continuou afirmando que esse não teria sido o único evento estranho que ele havia presenciado. Ele afirmou que teria visto coisas que ele jamais tinha visto antes, coisas sobrenaturais que ele nunca havia presenciado e que ocorriam o tempo todo no set de gravação do filme Possessão. Pelo motivo de estar assustado por falar sobre esse assunto, Morgan não entrou muito em detalhes sobre esses eventos que presenciou, mas carregou em sua memória cada coisa estranha que viu. E para fechar, temos um filme de 1973, O Exorcista, um grande sucesso do cinema, mas que coisas estranhas também ocorreram por detrás das câmeras. Para começar, o set pegou fogo. Embora as pessoas coloquem a culpa em um pombo, alguns rumores afirmam que o quarto de uma das atrizes ficou intacto, indicando que algo sobrenatural teria causado esse incêndio. Inclusive, diversas mortes de pessoas que participaram do filme começaram a ocorrerem. E também muitas pessoas acreditavam que a maldição do filme Exorcista era tanta que não afetava somente os membros da equipe, e sim os telespectadores também. E não demoraram para aparecerem relatos de pessoas que disseram desmaiarem e vomitarem ao assistirem aquele filme. Inclusive, uma mulher chegou a relatar que teria tido um aborto espontâneo por conta do filme. Ao todo foram 9 pessoas ligadas ao filme que morreram, fazendo assim com que até pessoas que teriam participado do filme acreditassem que o set de gravação era amaldiçoado. Realmente chama a atenção o fato de diversos acontecimentos estranhos ocorrerem durante as gravações do filme, inclusive essas mortes que ocorreram de pessoas que participaram dele. Para você, não causa estranheza? Fique ligado e ligada que em breve o Adversus voltará com mais um conteúdo misterioso. Então, continue acompanhando o Adversus, pois muitos vídeos misteriosos vão continuar pintando aqui em nossa telinha. Até o próximo vídeo.